noite para todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o corinho 20, irmãos. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, uma vitória a alcançar a cada hora. Em meu viver serei fiel. De novo. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, uma vitória a alcançar a cada hora. Em meu viver serei fiel. Aleluia. Glória a Deus. Santo, eterno, bendito, poderoso Deus. Nós procuramos, Senhor, nesse instante, estar crendo inteiramente que o Senhor já está presente, para que nós possa, ó Deus, te louvar, participar das bênçãos e sairmos daqui, Senhor, muito melhor, muito mais saúde na alma, no corpo e em tudo. Deus eterno, faz isto, Senhor. Só o Senhor pode mesmo fazer o verdadeiro conforto ao teu povo. Por isso nós suplicamos que durante este culto as coisas possam transbordar na vida de cada um que tenha fé. Aqueles que estão com pouca fé possam se aumentar e as bênçãos acontecer. Tudo eu peço e creio no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está chegando a hora de partir, irmão. Glória a Deus. O hino 202. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que
Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. O gozo, a alegria e o prazer no céu eternamente haverá. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém. Deus nos guarde bem no seu amor. Deus nos guarde no seu amor. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. Uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agrulhas da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. Uma coroa então vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda paz, de quem tanto carecemos,
ó, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda paz. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livre de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eterna mansão. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, motivo de bastante alegria por mais essa oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Queria chamar o nosso irmão diácono para fazer a parte das ofertas. E as irmãs, já fica atenta, é que leva 2 horas para chegar aqui, né? Então, fica atenta aí para louvar o Senhor. Né, Mané? Coitadão, Nenê. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Falamos com o Senhor, irmão. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença nessa hora, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, essa oferta que vai ser recolhida na Tua casa essa noite, Senhor, para a Tua obra, Pai. Ó Senhor, abençoando, Senhor, aquele que vai ofertar, Senhor, aquele que não vai, Senhor, da mesma forma, Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um dos Teus filhos, Senhor. Então nos ajude e nos fortaleça cada dia mais e mais, Senhor. Pai, continua abençoando o dizimista da Tua obra também, Senhor. Em nome do Senhor é que eu te peço e agradeço, Senhor. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vamos ouvir as irmãs cantar o hino? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, seu irmão. Aleluia. Vinte oração, tens o seu coração, a presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir. Sei que tudo
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão David, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade do teu lindo sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando nesse teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmão Reginaldo, vamos ouvir o irmão. Põe a irmã Yolanda, canta também. Glória a Deus. Alô? Deus abençoa a todos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, que hino maravilhoso. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Esse é o amigo que não nos abandona no momento mais difícil. Graças a Deus, a Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a eleição, porquanto procedendo assim,
não tropeceis em tempo algum. Que versículo maravilhoso. É isso que nós estamos aqui essa noite, é para confirmar a nossa eleição. Não porque nós somos merecedores que nós estamos aqui, porque nós temos qualidade, é porque o Senhor viu nós aqui nessa noite para adorar e para bendizer o teu nome. Que Deus abençoe e continue falando melhor em cada coração. Palma para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Primeira vez que eu vou cantar esse hino, se houver algumas falhas, irmão, me perdoe. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que Ele já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Não, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Vamos ouvir a Samanta?
Deus abençoe a todos os irmãos. Por que foi que eu nasci? Se não for pra te adorar, porque eu estou aqui, Senhor. Se não for pra me prostrar, quando estou aos teus pés, nem consigo me lembrar dos momentos que eu passei, Senhor, pra poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci pra te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. Quando estou aos teus pés, nem consigo me lembrar nos desertos que eu passei, Senhor, pra poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci pra te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu é a razão do meu viver. Eu nasci pra te adorar. Amém.
Jesus falou em tua mensagem. Quem crer em mim, ainda de morto viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou não ser por mim. Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu agonia por meus pecados e o céu, ressuscitou ao terceiro dia. Cheio de vida, voltou para o céu, ressuscitou ao terceiro dia. Cheio de vida, voltou para o céu. Glória a Deus. Jesus falou para seus filhos: eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez para levar os meus escolhidos para viver no reino dos céus, para levar os meus escolhidos para viver no reino dos céus. Vamos ficar de pé, irmãos, somente crer. Glória a Deus. Graças a Deus. Antes de nós cantar a introdução, eu quero, como eu do costume, cumprimentar todos os nossos amados irmãos, né, Ezequiel, que não perde a transmissão. Nosso irmão pastor Ailton, toda a irmandade lá de Jandira, né, toda a irmandade de toda a região que participam. Deus o abençoe e continue ligado até o final. E no final, todos aqueles que deixarem o seu recado, seu nome será citado. Em nome de Jesus Cristo. E que Deus o abençoe grandemente. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível. Crer no Senhor. Passamos a ouvir o pregador. Boa noite para todos, no nome de Jesus Cristo, irmãos. Graças nós damos ao Senhor Jesus Cristo, né? Por mais uma noite de vitória, a qual Ele tem nos concedido, né? Mesmo sem merecimento algum, mérito algum, mas podemos dizer que nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. Amém, irmãos?
Não estamos pela nossa qualidade, mas porque Ele tem nos trazido aqui. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Atos 7, capítulo 30 ao 33. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés. Gratos a ti pela semana que passou, por tudo que o Senhor tem nos concedido até esse presente momento, Pai. Sabemos e reconhecemos que nós não temos qualidade nenhuma, Senhor. Não merecemos nada, Pai. Não merecemos nem estar em pé. Mas o Senhor, com a sua graça, com a sua benignidade, com teu amor tão maravilhoso para conosco, Pai. O Senhor tem nos concedido este grande privilégio, Senhor, de nós podermos estar na tua casa, pois saberemos que haverá um tempo que essas portas serão lacradas, Senhor, e não teremos essa oportunidade, não teremos esse momento de nós podermos estar diante do Senhor na tua casa. Não iremos ter esse companheirismo, Pai. Ó Deus, e agora muitos estão perdendo esse companheirismo, muitos estão deixando o Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai, para que nós possamos cada vez mais caminhar, animados, Senhor, porque sabemos que o Senhor está voltando para buscar o teu povo, Pai. Nos ajude nessa noite, Senhor, que nós possamos, ó Pai, estar aqui diante do Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, e que a nossa adoração, ó Deus, que o nosso falar, Senhor, não seja somente nosso, mas que seja o Senhor em nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer, porque é para isso que nós estamos aqui nessa noite, Pai. É para ver a tua maravilha, é para ver a glória do Senhor em nosso meio. Então nós pedimos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Creio que todos vocês estão alegres, irmãos, amém? Que privilégio que nós podemos ter, né, de estar na casa de Deus, né? Amém, irmãos? Estamos na casa do Senhor Jesus Cristo, né? Para louvar, bendizer o nome daquele que tem nos libertado da escravidão do mundo, amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, né? Porque nós temos Cristo ao nosso lado, né? Louvado seja Deus. Na verdade, nessa noite eu queria mais estar
sentado ouvindo, né? Mas o Senhor nos concede esta oportunidade de nós estarmos falando a sua palavra, né, irmãos? Porque a palavra, ela é de Deus, ela não é do homem, mas ela é de Deus, né? Então Deus tem me colocado no meu coração. Há alguns dias já estou lendo a mensagem, uma experiência pessoal, e também vendo algumas coisas sobre a mensagem, o ensino sobre Moisés, e Deus tem colocado algo agora no meu coração. Então nós falarmos, então, creio que Deus, ele vai estar falando conosco nessa noite, amém, irmãos? Você crê que Deus falará com você nessa noite? Só basta nós abrir o nosso coração, né? E receber tudo aquilo que Deus falar, amém? E eu creio que nós nessa noite não sairemos daqui como nós chegamos, amém, irmãos? Mas eu creio que nós podemos nessa noite. O Mombrana, ele diz que nós somos criadores de atmosfera. Então nós podemos criar uma atmosfera que nessa noite de adoração, amém, irmãos? Uma atmosfera onde nós podemos fazer com que o céu possa descer aqui em nosso meio. E nós podemos ser aquecidos pelo calor do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o nosso intuito, né? De saber que Deus está conosco. Nessa mensagem que nós vamos ler, vamos fazer aqui algumas leituras, né? Até onde eu consegui anotar e ver esse assunto sobre Moisés, né? Muitos crentes ficam aí dizendo só na história, né? Que isso é somente uma história de algo que aconteceu e acabou e ficou para trás. Mas nós temos tudo isso como exemplos para nós, né? O que Moisés fez? Quem foi Moisés? Moisés foi o libertador de Israel, né? Mombrana diz que ele tentou fazer com a sua própria vontade, com sua própria sabedoria humana, né? De militar e tudo, no seu conhecimento, da sua teologia, né? Mas ele não teve êxito, porque quando nós formos fazer algo com a nossa própria mão, com a nossa própria qualidade, nós nunca iremos conseguir. Mas quando nós dizemos, Senhor, toma nossa direção, eu creio que algo acontece. Porque aí não é mais nós, mas é Deus que está na nossa frente. Amém, irmãos? Então, quando Moisés tentou fazer algo com a sua própria vontade, ele não conseguiu. Ele teve que matar um homem, ele teve que fugir e ficar 40 anos no deserto, onde ele conheceu a sua esposa, teve filhos e tal, e viveu ali com seu sogro, né? Jetro. Mas ali Deus, o Mombrana diz que Deus ali estava trabalhando com Moisés. Deus, ele estava moldando Moisés. Ele estava fortificando Moisés, para que quando Moisés chegasse ao tempo que Deus queria que ele chegasse, então Deus agora poderia usar Moisés para voltar para o Egito novamente e então ele ser o libertador de Israel. Mas agora não era mais Moisés que estava indo, agora era Deus que estava indo em Moisés. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Mombrana, na mensagem Conferência com Deus, ele diz assim que, parágrafo 81, ele diz: vejam, Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito saindo, trazendo os filhos, e chegou o tempo então quando eles estavam encurralados. Um povo que foi chamado para fora, um povo separado do resto do mundo. Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Ou melhor, vou ler novamente.
Então, quando eles estavam encurralados, um povo que foi chamado para fora, povo separado do resto do mundo. Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Uma vez fora do Egito, eles eram a igreja de Deus. A palavra chamados para fora ou igreja significa chamados para fora. Assim, eles haviam sido chamados para fora do resto do mundo, e eles são a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Isso é o que é esta noite, aqueles que foram chamados para fora do mundo. Não importa a etiqueta denominacional que tenham sobre si, eles foram chamados para fora. Eles estão separados de Deus e são membros de sua igreja. Assim que estas pessoas tinham se separado, ao oferecer o sangue do cordeiro e ao aplicar o sangue sobre a verga da porta, e isso foi aplicado com isopo. Oh, quero que você repare em algo aqui. É tão surpreendente. Moisés ordenou que ele tomassem isopo e embebessem com o sangue do cordeiro e o espalhassem sobre a porta. O sangue, lógico, representava o sangue de Cristo. O isopo era a erva daninha comum. Podia ser encontrada em qualquer lugar. Apenas apanhar uma mão cheia de erva daninha. Isto mostra que o sangue é tão simples de aplicar. As ervas daninhas representavam fé. Apenas fé em Deus. Você não tem que ir à igreja mais nenhum lugar. Apenas tome a fé. Ou melhor, você não tem que ir a mais nenhum lugar. Apenas tome a fé de Deus e aplique o sangue ao seu coração. E diga: eu estou separado das coisas do mundo, porque pela fé eu aplico o sangue ao meu caso esta noite. Serei curado porque eu aplico o sangue sobre a verga do meu coração. Nunca deixarei a dúvida me golpear novamente, porque vou me proteger aplicando o sangue de Jesus pela fé. Amém? Sobre a minha porta, e nenhum inimigo entrará. Nunca mais vou descrer da palavra de Deus. Amém? Nunca podemos descrer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para nossas almas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem, uma experiência pessoal com Deus, Mombrana, ele nos chama a atenção aqui a isso, e ele nos diz assim: agora, pensemos em Moisés. Quando Moisés estava numa sarça ardente, este pastor, numa manhã, caminhando pelo conhecido caminho por onde ele passou muitas vezes, e ali ele foi atraído por uma sarça ardente. Amém, irmãos? Muitas das vezes nós também precisamos ser atraídos por uma sarça ardente. Porque muitas das vezes estamos com o nosso pensamento longe. Nosso pensamento está voando. Estamos muitas vezes desobedecendo. Estamos muitas vezes, precisando encontrar com uma sarça ardente para falar conosco. Então veja. E ali ele foi atraído por uma sarça ardente, e ele veio a descobrir que o anjo do Senhor estava naquela sarça. E agora ele fala com Moisés. E Moisés tinha tido uma amarga falha, pois mesmo sabendo que Deus iria libertar os filhos de Israel através dele, contudo, tentando fazê-lo sozinho, 40 anos antes disto, veio a ser uma falha e fez perder toda a visão de vitória e de liberdade do povo escravizado. Vê? E eu me pergunto às vezes se nós, a igreja,
sabendo que Deus prometeu libertar a igreja do pecado e da enfermidade, e fazer de nós um povo. Eu creio que ele está falando comigo aqui, irmãos. Amém? Você crê que ele também está falando com você aí? Porque eu creio que nós fazemos parte da igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? Nós também, assim como Moisés tirou o povo do Egito daquela escravidão e trouxe para a presença de Deus, trouxe para fora, assim também Deus, ele tem tirado nós de lá da escravidão do mundo. E ele tem nos trazido para um lugar especial. Amém? Você não crê que você está num lugar especial? Louvado seja Deus! E que lugar especial que nós estamos! Estamos assentados em lugares celestiais, diz a palavra de Deus. Que lugar maravilhoso é esse, irmãos? Amém, irmãos? Louvado seja Deus! E que essa noite nós possamos sair daqui como aqueles 2 discípulos, né? Caminhando e dizendo, não ardia em nós o nosso coração, quando ele falava a sua palavra para nós. Amém, irmãos? E que nós possamos nessa noite sair daqui também com o nosso coração ardendo, de ouvir a palavra de Deus. Você não está ouvindo a palavra do irmão Fábio aqui, não. Não é do pastor Ananias, não é do irmão Ezequiel, não é do irmão Valério, não. Essa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus. É o próprio Deus falando para nós nessa noite. Aleluia! Isso nos deixa alegres, irmãos. Saber que ainda nós temos um privilégio de ouvir a voz de Deus falar conosco. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! E eu me pergunto às vezes se nós, a igreja, sabendo que Deus prometeu libertar a igreja do pecado e da enfermidade, e fazer de nós um povo salgado, do qual a terra tivesse fome e sede, eu me pergunto se em nossos esforços humanos, em nossas teologias e assim por diante, em nossos grandes edifícios e assim por diante, em nossas grandes e finas igrejas e assim por diante, como tentamos apresentar às pessoas, há muitos anos atrás, e vimos que isso falhou, porque nós mesmos é que quisemos fazer isso, nós mesmos é quem quisemos ter nossas escolas, ensinar nossos ministros e assim por diante, e deixamos o principal real, a coisa real que Deus nos disse para receber, que era deixar o Espírito Santo liderar a igreja, deixar isso de fora, e enquanto temos perdido o gozo divino, nós temos a visão, vemos que a visão está embaçada agora, vê? A visão está embaçada agora, e as pessoas não estão esperando a vinda do Senhor, contudo as bombas atômicas são penduradas em hangares, por todos os lugares, e coisas que destruiriam o mundo de uma só vez, mas as pessoas têm perdido a visão do Senhor, porque elas têm estabelecido tempos, que o Senhor viria a um certo tempo, e elas têm feito essas coisas, tentando fazer isso dentro de si mesmas. Nós devemos nos desprender e permitir Deus fazer essas coisas. Como podemos fazer coisas sem o Espírito Santo? Não tem jeito, irmãos. A Bíblia diz, sem Ele nada podeis fazer. Vê? Sem Ele nada podeis fazer. Então, sem o Espírito Santo, nada nós podemos. Não somos nada sem Deus. E agora Moisés tinha sido um amargo fracasso. Mas ali agora vemos sua atenção atraída a uma sarça ardente. Se você tem uma visão espiritual, você monta esse quadro. Mombrana sempre diz isso, né? Veja. E eu posso ver agora ali Moisés diante daquela sarça que não se queima, e o anjo do Senhor falando com Moisés ali, chamando a atenção de Moisés. Irmãos. Aleluia. Mas ali agora vemos sua atenção atraída a uma sarça ardente.
E agora Moisés olha a sarça ardente para saber qual era o problema. E ele se aproximou dela. O fogo normalmente traz uma atração. Vê? Normalmente o Espírito Santo, quando ele vem, é na forma de fogo. E ele atrai a atenção das pessoas. E quando Moisés se virou para analisar esta árvore ardente, que não se consumia, Deus falou com ele sobre uma visão recém-dada a um anjo. Oh, irmãos, sempre quando o Espírito Santo vem, ele traz atenção. Ele chama a nossa atenção. Amém, irmãos? Nossa atenção não pode estar voltada a sistemas, não. A coisas que o inimigo tem trazido hoje, não. A nossa atenção tem que estar voltada ao Espírito Santo. Aleluia! Se o Espírito Santo não traz uma atenção para você, há algo errado com você. O problema está em você. Deus teve que chamar a atenção de Moisés. Deus teve que usar uma sarça, descer numa sarça ardente e falar com Moisés. Aquela sarça chamou a atenção de Moisés. Moisés estava caminhando ali, e de repente ele olha e vê aquela sarça, aquela árvore pegando fogo, mas aquela árvore chamou a atenção dele porque aquela árvore, ela não se queimava. Vemos? Aquela árvore não se queimava, e aquilo trouxe atenção em Moisés. E quando Moisés chega perto para ver, quando Moisés chega então perto para ver, ele se depara então com uma voz que fala com ele. Moisés. Aleluia! Oh, irmãos, nós também temos que estar muitas vezes diante dessa sarça. Temos que ter essa experiência com Deus. Louvado seja Deus. E então agora observe, a fé trabalha em seguida. As velhas coisas têm se passado. Mas Moisés agora tem uma nova visão. Ele tem uma revelação. Ele tem uma experiência. Oh, irmãos. Aleluia. E ele tem uma experiência. Ele tinha se encontrado com Deus. Ele tinha falado com Deus antes disto. Ele não tinha se encontrado com Deus, ele tinha apenas lido e souber o que sua mãe lhe falara, ao ouvir o que sua mãe tinha dito, ouvido o que o pastor tinha dito, mas agora Moisés, então, ele tem uma experiência. Ele tem uma experiência pessoal, porque ele se encontra agora, então, com o próprio Deus. Aleluia! Isso não mexe com você, irmãos? Você não consegue ver, ter essa visão e ver Moisés agora ali naquela sarça? É disto que a igreja precisa nessa noite. É apenas parar de estudar tanta teologia e descer ao altar e orar, 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 até ter uma experiência pentecostal. E descer queimando até o coração humano, e queimar todo o embaçamento e dar uma nova visão. Moisés agora tinha experiência. Ele testemunhou o poder do Senhor Deus. Ele o testemunhou em cura divina. Sua mão foi atingida por lepra, e ele a colocou em seu peito e atirou, e ela foi curada. Ele sabia que Deus era o curador, e Deus estava com ele, e tinha se revelado pessoalmente a ele agora. Vemos? Deus tinha se revelado a ele agora pessoalmente. É dessa maneira que o Espírito Santo veio sobre esse apóstolo que disse: mas o que tenho? É disso que precisamos essa noite, de uma experiência pessoal com Deus. Moisés teve a experiência pessoal. Agora observe a fé.
a fé dar um salto. Observe a diferença em Moisés agora. Leva ele ao Egito. A invasão de um homem só, descendo para tomar posse, sem nada na sua mão, exceto uma vara seca. Mas ele desceu para fazer isto e executou o que Deus lhe dissera, porque ele teve uma visão recém-dada por Deus. Se há algo que a igreja precisa nessa noite, e é o que estamos tentando fazer, amigos, é trazer uma visão recém-dada da presença de Deus, para permitir o povo ver que Deus ainda vive e reina. Amém, irmãos? É ver essa visão e saber que Deus ainda vive e reina. Ele ainda está trabalhando. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ele está se movendo com sua igreja. E Ele o fará até que Jesus venha para recebê-la. Oh, uma visão, uma experiência. Aleluia. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Certa vez um pequeno companheiro chamado Davi, tal como ele foi ao exército onde seus irmãos estavam, para levar bolos e passar para eles, e vemos que um grande gigante, um tirano, chamado Golias, estava do outro lado do riacho, do outro lado da colina, e fazendo fanfarronice, e zombando de Israel. Sabendo que eles tinham perdido a fé, tinham perdido a sua experiência com Deus, estavam todos aquietados, ninguém dizia coisa alguma, e eles temiam aquele grande tirano. Mas ele saiu e fez sua fanfarronice nos ouvidos de alguém que cria em Deus. Esse era o pequeno Davi, um que usava um casaco de pele de ovelhas, talvez um pequeno rapazinho ruivo, e ele correu e disse: permita-me ir lutar com este grande inimigo? Vocês querem me dizer que vocês, os exércitos do Deus vivo, ficarão parados e permitirão aquele filisteu incircunciso afrontar os exércitos do Deus vivo? Deus sempre tem os seus homens corajosos, valentes, amém, irmãos? Você é homem corajoso, valente de Deus? Amém? Você está lutando com gigantes também? Nós lutamos com gigante todo dia, nós lutamos com o leão todo dia, porque nós somos lutadores. Louvado seja Deus. Oh, ora, ele deixou seus irmãos com vergonha. O que precisamos hoje é de alguém com uma experiência como Davi, que se levanta e diz: você quer me dizer que você permitirá os homens e as pessoas se levantarem e te dizerem que os dias do milagre são passados? E que o sangue de Jesus secou há 1900 anos atrás? E tudo o que precisamos hoje é se unir à igreja? Oh, irmão, será que o sangue de Jesus secou? Será que o sangue de Jesus sumiu ali no Gólgota? Será que o sangue de Jesus desapareceu? Eu creio que não. Eu creio que não, ele ainda está quentinho nessa noite. Amém, irmãos? Ele ainda está quentinho nessa noite, aleluia. Oh, o que precisamos hoje é de um bom e antiquado avivamento do Santo Paulo e do batismo do Espírito Santo, como caiu no dia de Pentecostes, para trazer as pessoas de volta à fé viva em Deus novamente. Isto é correto. Eu creio em confissões para se elevar e aceitar a Jesus Cristo, isso é bom. Eu creio nisso tudo, mas amigos, precisamos de algo mais do que isto. Amém, irmãos? Você crê que precisamos de algo mais do que isto? Aleluia! Precisamos de algo mais,
que algo mais venha para falar conosco, que algo mais venha atingir o nosso coração. Louvado seja Deus. Ir somente à igreja, ouvir somente a igreja, assentar no banco da igreja e ouvir um bom sermão é muito bom, mas isso não é tudo. Precisamos de algo mais. Louvado seja Deus. Precisamos de uma experiência face a face com Deus. Mombrana diz que Mombrana diz que Daniel, a Bíblia também diz isso, que Daniel tinha uma janela ali no seu quarto, aonde ele ia e orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Correto, irmãos? Orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, cedo, manhã e tarde. Manhã, hora do almoço e à tarde. Orava 3 vezes ao dia. Mas certo dia, diz o Mombrana, que ele teve uma experiência com Deus. Qual foi essa experiência? Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões ali para ser devorado por aqueles leões. E aqueles leões estavam famintos, porque diz o Mombrana que aqueles leões já estavam há dias sem comer. E tudo que caía naquela cova onde aqueles leões estavam, aqueles leões iam e devorava, estraçalhava, porque eles estavam famintos. Mas naquele dia que Daniel foi lançado na cova dos leões, irmãos, Mombrana diz para nós isto, que Deus desceu ali na cova dos leões. Deus desceu na forma de fogo, como nós lemos aqui, que o Espírito Santo ele vem na forma de fogo. E Deus desceu ali na cova dos leões ali. E irmãos, o leão ele tem medo de fogo. O leão ele não chega perto, e você pode ver que os caçadores antigos eles contam que quando eles vão caçar nas florestas, nessas matas, sabe o que eles fazem à noite? Eles acendem uma fogueira, eles fazem um fogo, para quê? Para que os leões, para que os bichos não cheguem perto, porque eles têm medo de fogo. E agora o Mombrana diz então que Daniel estava ali, na cova dos leões, e aqueles leões rodeando para lá e para cá, de repente desce o fogo. Deus desce ali. Oh, irmãos. E o Mombrana diz que Deus disse para Gabriel, Gabriel, hoje eu vou descer e vou dormir ali com o meu amigo. Vou dormir com Daniel. Vou descer ali e vou dormir com ele. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Que noite maravilhosa que Daniel teve, dormindo ali com Deus. Deus ali agora, Daniel ali dormindo, e aqueles leões agora, que estavam famintos há dias sem comer nada. Agora aqueles leões, sabe para que eles serviram ali para Daniel? De travesseiro. Oh, irmãos, que noite maravilhosa que Daniel teve. Que experiência maravilhosa que Daniel teve. Irmãos, não é dessa experiência que você precisa? É dessa experiência que eu preciso. De encontrar com Deus face a face. Daniel, Deus desceu na forma ali do Espírito Santo, na forma de fogo, e esteve com Daniel. Oh, irmãos, Deus desceu na forma de fogo em uma sarça para falar com Moisés. Aleluia! Deus desceu na forma de fogo também, esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, ele sempre vem para falar com seus filhos, para chamar a atenção com seus filhos. Aleluia! E o Mombrana nos chama a nossa atenção nessa noite, e ele diz que nós também precisamos ter essa experiência.
Não é só Moisés que teve. Não é só Abraão quem teve. Não é só Daniel quem teve. Não é somente os 3 jovens hebreus quem teve. Eu e você também precisamos ter. Aleluia! Abraão creu em Deus pela fé. E ele lhe deu o selo da circuncisão como uma confirmação da sua fé. E quando você diz que você tem fé em Deus, Deus está obrigado, se sua fé é correta. Aleluia. Vemos? Deus está obrigado com você, se a sua fé é correta. De dar a você o batismo do Espírito Santo, bem aí para confirmar que ele tem aceitado a sua fé. Amém? Agora note, o pequeno Davi, quando ele se aprontou para ir lutar contra o gigante, o rei, ele admirou a sua coragem. E eu penso, ele disse: agora, filho, eu certamente admiro a sua coragem, mas lembre-se, não estamos vivendo nos dias de Moisés mais. Estamos vivendo nos dias quando essas coisas são passadas. Ele disse: vem aqui, ainda assim vou te equipar. E então ele tirou a sua própria armadura, e ele a colocou sobre o pequeno rapaz Davi, e ele colocou seu escudo em sua mão, e a grande armadura quase derrubou o pequeno Davi, de tão pesada que ela era. Oh, irmãos. E ele disse: ora, aqui, tire essa coisa de mim, eu jamais provei disto antes. Ou em outras palavras, eu não quero essas coisas. Isso para mim não serve. Eu jamais provei isto. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é. Mas há uma coisa que ele tinha provado. Ele tinha provado uma experiência pessoal com uma funda. E ele sabia que Deus estava com ele naquela funda. É disto que ele precisa. Aleluia. Saul viu que sua vestimenta eclesiástica não se encaixava em um homem de Deus. E desta forma ela quase o derrubou de tanto peso. Esse é o problema com muitos homens hoje, que encontram ao cruzar a terra, homens de grande posição em grandes igrejas e coisas. Eles creem nessa mensagem de libertação, eles creem na mensagem do Senhor Jesus e seu poder, mas estão tão enrolados com igrejas denominacionais, ao tal ponto que não enxergam mais longe do que a igreja. E eles não os permitirão enxergar mais longe. O que precisamos hoje é de alguém que dê um passo com alguma experiência, com uma funda como a de Davi. Davi disse: eu não sei nada sobre sua teologia, e sobre essas espadas, e assim por diante, mas seu servo com essa funda teve uma experiência ali, onde Deus me permitiu matar um leão e um urso com ela. E se ele me permitiu matar um leão com ela, certamente aquele filisteu incircunciso me pertence essa tarde. Oh, aleluia. Deus nos dê mais ruivos como estes, esse tipo de experiência ruiva, que tomará a Deus em sua palavra e crerá nele em tudo que ele diz. Amém, irmãos? Tudo que ele diz, como sendo a verdade. Amém? É disso que precisamos nessa noite. Oh, meus queridos amigos cristãos. E agora eu quero que vocês notem, ele foi e provou exatamente que Deus estava com ele, porque ele teve uma experiência que Deus podia entregar o inimigo em suas mãos através de uma funda. Oh, aleluia! Você crê que Deus pode entregar o inimigo na tua mão? Amém, irmãos? Use o que você tem.
Deus deu uma funda para Davi, e ele usou aquela funda. Deus deu uma vara para para Moisés, Deus usou aquela vara. Deus usa o que você tem em sua mão. Aleluia. Um pequeno companheiro, certa vez, chamado Sansão, tinha um cabelo encaracolado assim. Eu vejo o quadro artístico dele, às vezes com portas que mal passariam por esse auditório aqui. Ora, não me seria mistério ver um homem como este pegar os portões da cidade e ir embora com eles. Um homem desse tamanho, não seria mistério nem mesmo matar um leão com as mãos. Um homem desse tamanho, mas eles pegaram o ponto de vista errado. Sansão era um companheiro bem pequeno, cabelos enrolados, 7 tranças penduradas como um pequeno maricas, e ele parecia qualquer coisa menos um homem. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele podia matar um leão ou qualquer coisa, mas isso coube ao Espírito de Deus. Amém, irmãos? Isto coube ao Espírito de Deus. E um dia, quando ele estava todo recostado ao lado de uma colina, e 1000 filisteus vieram sobre ele e ele não sabia o que fazer. Ele pegou uma velha queixada seca de uma mula e colocou a mão atrás para sentir se aquelas 7 tranças ainda estavam ali. E ele atacou fortemente com tudo o que ele tinha e matou aqueles 1000 filisteus. Matou com apenas uma cabeça de jumento. Vê? Uma queixada de jumento. Uma coisa que você poderia bater na parede ou bater em qualquer lugar e ela se desfazer. Mas ele usou aquela queixada de jumento para derrubar, para matar aqueles filisteus. Ali estava o poder de Deus. Filisteus com a única coisa que ele tinha para dar-lhes, mas ele disse: não tenho outra coisa senão uma queixada para dar a vocês, e então eu darei a vocês. E ele matou 1000 filisteus. O que precisamos hoje é de algumas pessoas que vão ao fundo, nos verdadeiros negócios com Deus. Amém, irmãos? Ir a fundo nos verdadeiros negócios com Deus. Precisamos de uma experiência nessa noite. Oh, irmãos, quantas experiências nós temos, se nós formos buscar a fundo. Oh, que coisa maravilhosa. E Mombrana nos conta sobre Anrão, o pai de Moisés. Vê que homem de fé foi o pai de Moisés, Anrão. Ele orava, irmãos, incessantemente. Ele via o sofrimento, porque ele também estava trabalhando ali. E ele sofria tanto de ver a situação que o povo estava. O povo de Israel estava sendo massacrado. Os jovens estavam sendo chicoteados. Uns até morriam porque não aguentavam. E o pai de Moisés e Anrão dizia: Joquebede, Deus ele tem que enviar um libertador. Deus ele tem que enviar um libertador para nós, para tirar nós daqui. Nós não podemos sofrer mais, nós não estamos aguentando mais. E o Mombrana diz que Anrão chegava, e ele chegava do trabalho, daquele dia cansativo que ele tinha passado, e ele chegava, e o Mombrana diz que ele entrava em sua casa, e ele diz: Joquebede, eu estou tão cansado, eu estou tão exausto, Joquebede, de ver a situação do meu povo, a situação do nosso povo, o sofrimento do nosso povo. E eu preciso subir, eu preciso orar, Joquebede. Eu preciso orar. E Mombrana disse que ele subia as escadas, e ele ia para o seu sótão, e ele dobrava o seu joelho ali, e ele começava a orar.
E ele começava a orar, e ele começava a falar com Deus, e ele começava a falar com Deus. E o Mombrana disse que ele varava a noite orando. Depois de um dia de trabalho, ele varava a noite inteira orando. Nós muitas vezes não aguentamos nem 10 minutos, 5 minutos. Nosso joelho já dói, já queremos levantar. Aham, ele orou a noite inteira, mesmo depois de um dia cansativo. Ele acordava, ele descia o sótão, as escadas do sótão. Joquebede aparecia na porta da cozinha, Mombrana nos conta, e ela diz: Arão, você não vai tomar café, Arão? Você não vai deitar um pouco, você não vai descansar? Ele disse: eu não posso. Eu tenho que voltar para o trabalho. Nós temos que amassar barro, fazer tantos tijolos hoje. Oh, irmãos. E ele ia para o trabalho novamente naquele dia. No outro dia, leiam a mensagem, o ensino sobre Moisés, Mombrana conta isso. E ele diz que Arão chegava à tarde novamente cansado e era a mesma coisa. Oh, irmãos. E quando ele tinha a idade de 40 anos, Deus o chamou para o seu propósito. E ele pensou certamente que o povo de Israel entenderia por que ele foi enviado. Mas o povo entendeu mal a Moisés. Agora aproximem-se, amigos. A coisa mais difícil que Deus já teve que lidar com o seu povo é fazer com que um mortal crê em outro mortal. É a coisa mais difícil que Deus já fez, fazer com que um mortal acredite em outro. Bem, eles creriam que Jesus seria o Filho. Eles não podiam crer que ele era o Filho de Deus. Eles creram em Deus, mas ele diz que sendo um homem, faz ele igual a Deus. Como ele poderia, um pobre camponês, como ele poderia ser um homem nascido em uma manjedoura, um passado como teve, de uma família pobre, criado, uma roupa sobre ele, e viveu do jeito que ele viveu, nem mesmo lugar para colocar sua cabeça. As raposas têm covis, e os pássaros do ar têm ninhos, mas o Filho do Homem não teve nem onde reclinar sua cabeça, sendo ele Filho de Deus. Como ele poderia ser o que ele alegou ser? Oh, irmãos, como Moisés agora ele ia libertar o povo? Como Moisés, apenas com um cajado em sua mão, iria libertar um povo? Moisés, pessoalmente, Moisés, ser humano somente, jamais Moisés iria libertar o povo. Jamais Moisés, o homem, simplesmente iria tirar o povo de Israel. Jamais. Mas agora Moisés, ungido de Deus, Moisés, que teve uma real experiência com Deus, agora ele estava equipado com a palavra de Deus. Ele estava agora equipado com o assim diz o Senhor. Então ele não iria falhar. Ele não iria ser derrotado, porque Deus agora estava com ele. Finalizamos com essa leitura. Mensagem de Deus ocultando em simplicidade. Parágrafo 173. Deus trazendo libertação, teve de treiná-lo em sabedoria, para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar no seu próprio entendimento, ou do entendimento de qualquer outro. Deixe-o cair, para mostrar sua mão. Você o consegue enxergar isto? Diz o Mombrana. O propósito de Deus ao fazer isto, foi manifestar-se em humildade, e ele deixou Moisés tornar-se o mais alto, até que ele ia ser o próximo faraó. E ele foi um poderoso general, conforme a história. Ele conquistou o propósito. Ele conquistou o propósito, o próprio Moisés,
o país ao redor. E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor, com todo o seu talento, Deus deixou cair de cabeça, de modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto e tirar tudo aquilo dele. E então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. Quando ele não pôde fazê-lo por treinamento militar, por instrução científica e por sua força militar, ele não pôde fazê-lo. E ele deu uma velha vara torta do deserto, e ele o fez com ela. Deus em humildade, simplicidade, Deus estava na vara em Moisés. E enquanto Moisés tinha a vara, então Deus a tinha, porque Deus estava com Moisés certamente. Notem, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, mas pela simples fé. Moisés tinha um entendimento de que havia de ser o libertador pelo ensino de sua mãe, e ele treinou em força militar para fazer isso, mas falhou. Está vendo? Ele tinha um entendimento, ele tinha instrução, mas isso não funcionou. Assim ele teve que esquecer tudo isso e vir a simples coisa de tomar Deus em sua palavra. E então ele libertou o povo do Senhor. Amém, irmãos? Só assim ele conseguiu ter êxito. Amém? Deus continue abençoando a cada um de nós, no nome santo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. Ninguém é capaz de aprovar que teve uma experiência com Deus se não for por fé perfeita. Realmente, todos que venceram foi por fé perfeita, né? Eu tenho essa experiência por tantas e tantas vezes, justamente comigo. Livramentos. Parece que não tem nem jeito de se escapar. Com certeza, Deus está no assunto. Acabou. Então, a dificuldade e a dúvida foi embora. O dia que aconteceu de parar um osso de peixe na minha garganta, a gente lutou por tudo quanto foi lado. No fim, estava saindo até sangue da garganta. Entendeu? Porque estava bem pegado mesmo. Lá, tranquilo. Alguém vai orar por mim e esse mal vai desaparecer. Então eu cheguei em casa, falei: Moisés, coloca tua mão aqui e manda esse ossinho sair aqui da minha garganta. Ele orou, falou amém, eu falei: já está resolvido. Fui deitar e dormir. Tchau. Entendeu, irmãos? Deitei e dormi e quedei o problema mais. Então, a experiência é isso aí, ter fé. Deus prometeu, e o único que promete e não falha é Deus. Por isso que fé perfeita tem que ser assim, né, irmãos? Graças a Deus. Às vezes está demorando, não tem problema. Você pediu, você confiou, então aperfeiçoa a tua confiança, porque o inimigo tem que saber. Você tem experiência com Deus. Amém. Graças a Deus. E se for contar tantas e tantas coisas a mais, né? Só mais uma que eu vou contar. Uma vez eu estava também sentindo uma dor. Uma dor assim, desse lado da costa, que surgiu de repente. Eu estava sentado, levantei aquela dor, mas aquela dor da ânsia de vômito e até parece que até falta de ar. Então, eu dei uma caminhada para lá, outra para cá assim.
com a mão na cabeça. Então o neto meu olhou bem. Ele calculou, o que será que ele está fazendo com a mão na cabeça? Aí eu falei, você sabe o que eu estou fazendo? Jesus Cristo falou para mim colocar a mão sobre os enfermos e eles ficam curados. Então eu estou colocando a mão sobre um enfermo agora para ser curado agora. Amém. Pronto. Resolvido na hora. Nós somos, irmãos, oradores que Deus permite, e não um grande orador. O que tem que existir é fé no doente. Tem que existir fé no problemático, para que a experiência se prove. Deus está no assunto e a coisa é resolvida. Tá bem? Por quê? Muitas vezes nós oramos por pessoas e a pessoa vai mais do que depressa correndo atrás de outra solução. Ué, a fé da gente não resolveu, porque não encontrou fé. Agora, meu Deus, se a gente tem fé de que Deus opera mesmo, coloque a mão na tua própria cabeça, crendo. Se não tem quem ore por você, coloca e pede com confiança, seja qual for o mal, ó, tchau. Você é aquela pessoa que está precisando. E ali, então, é um pedido e uma fé perfeita se encontrando. É mais do que certeza, Deus opera mesmo. Isso é o que foi pregado, experiência com Deus. Amém. Tem algo a dizer? Pessoa participante, Ezequiel, vai ouvir agora? Vai ver? Graças a Deus, nós estamos felizes, estamos contentes, Deus está nos abençoando grandemente, cada dia mais, né? Isso daí. Glória a Deus. Alguém cantou também aí, um hino aí falando sobre o fim, né? Nós temos ouvido muita coisa também sobre o fim. Então, nós temos que acreditar mais do que nunca também sobre isso daí. Irmão José Luiz está participando, como sempre, né? Fátima Aparecida, irmão Joaquim da cidade de Araras. Glória a Deus. São os participantes que está sendo citado, viu? A irmã Flávia, ainda hoje ela falou para mim, nós estamos orando por você, pela igreja, e nós estamos sendo participantes. Às vezes não manda mensagem, não deixa recado nenhum, mas estamos ouvindo diariamente quando é transmitido. Amém. Deus abençoe, irmão Flávia, irmão Dirceu, grandemente, em nome do Senhor. Irmão Diego, lá em Santa Maria da Serra, também está nos ouvindo. Amém. Amanhã temos Escola Bíblica Dominical, né, Ezequiel? Às 9 horas. E à noite estamos aqui novamente reunidos, louvando a Deus. Acreditamos que podemos, às vezes, ter um número maior de pessoas amanhã, né? Porque Deus não está exigindo multidão para Ele estar presente. Ele se faz presente onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Mas nós se alegramos quando enxergamos mais irmãos, né? Mais irmãos, mais pessoas. Então vamos agora orar em favor das famílias. Vamos ficar de pé e vamos apresentar. Bendito e eterno Deus, primeiramente eu digo muito obrigado por tudo que o Senhor tem concedido nesta noite e sempre. E agora eu peço, Senhor, em favor de toda a minha família, ó Deus, sem citar nomes ou a quantia, porque o Senhor sabe. Ó Deus, pela toda a família dos meus irmãos também. Ó Deus, famílias que não estão aqui presentes, né, pessoas. Ó Deus, esteja com cada um. Ó Deus, e segundo a Tua palavra, os que estão em trabalho, os que estão em viagem, os que esteja onde estiver, Deus, esteja com cada um, eu peço e creio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todo, agora e para sempre. Todos digam amém.